noite. Boa noite a todos que estão entrando, Roseli, Marilísia, Maria Elizabeth. Vamos dar mais uns minutinhos para mais pessoas entrarem, para a gente poder começar, tá bom? Convidando as pessoas aqui também para entrarem, participarem com a gente aqui essa noite, né? Chamando o pessoal aqui também para poder entrar e participar com a gente. Que aqui também acabou, acho que a gente pode começar, né? Vamos começar. Boa noite a todo mundo que está junto com a gente essa noite aqui. Quero agradecer a todos vocês pela presença, pela participação. Quero agradecer mais uma vez ao Maria Amélia. Quero agradecer ao Ricardo, que entrou aqui agora. Obrigado, Ricardo, para a Giane também. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês essa noite e podendo conversar um pouquinho sobre os ensinamentos do Evangelho, segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus. Quero fazer um agradecimento em especial para Tati, a minha esposa, e minhas duas filhas, Alice e Laura. Vocês falam, papai, você nunca dá oi pra gente. Então, oi para vocês, meninas.
Papai não esqueceu de vocês, não. E também estou dando um oi para elas aqui, porque lembrei muito delas quando eu estava fazendo o tema da palestra de hoje. Então, para a gente poder começar bem, peço a todos que fechem os olhos, uma respiração profunda, elevem seu pensamento, tudo de bom, tudo de calmo, de tranquilo, de paz, na mente, no coração. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nesta noite Ele nos envolva com seu amor, com toda a sua paz, com todo o seu ensinamento e que Ele possa ficar conosco durante todo esse nosso encontro e que através das suas palavras, através dos seus exemplos, que nós possamos ser um pouco melhores nessa nossa caminhada, nessa nossa missão evolutiva. Hoje, o tema que a gente vai falar sobre uma parte do capítulo 8, que é o Bem-aventurados os puros de coração. E a gente vai pegar uma parte que é o deixar vir a mim os pequeninos, que está no começo do capítulo, né? Quando a gente está falando do Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças, a gente está pegando essa parte do capítulo 8. Então eu gostaria de ler um pouco da passagem para vocês, para a gente começar a falar um pouco dela e entender um pouco mais o que o mestre queria dizer com as suas palavras, tá? Começa assim: então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade, vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-o e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Está em Mateus, em capítulo 10, versículos de 13 a 16. Por isso que eu comecei dando um oi para as minhas filhas, porque quando a gente está falando dos pequeninos, a gente está falando das crianças e não tem como não lembrar delas. Falando um pouco também que nessa nossa missão ou nessa nossa grande jornada, nessa nossa busca de aprimoramento espiritual, do nosso aprimoramento moral, a gente está sempre tentando estreitar a nossa relação e a nossa comunhão com Deus. A gente está sempre querendo, através dessa nossa evolução, desse nosso aprendizado, da gente perceber mais a presença de Deus e se conectar mais com essa presença de Deus na nossa vida e em tudo que está no entorno de nós, nas coisas que nos rodeiam, nas pessoas que nos cercam e nas situações nas quais a gente compartilha e vive com as pessoas, né? E quando Jesus disse, venha deixar vir a mim os pequeninos, ele está falando ali das crianças, porque tinha as crianças, mas ele não estava falando somente das crianças que estavam no corpo físico, mas ele também diz para a gente de todos aqueles que estão no início ou no princípio, estão começando a ter consciência da sua própria vida espiritual, da sua evolução espiritual, daqueles que estão começando a entender e a praticar as leis divinas. Então são todos aqueles que estão começando, todos aqueles que, independente da idade, independente do número de encarnações ou de vidas que já passou, são aqueles que ainda estão em fase de desenvolver, são aqueles que têm uma consciência tomada há pouco tempo ou que entendem que ainda precisam evoluir muito mais. Então, deixar vir a mim os pequeninos não são só as crianças, mas são também a todos aqueles que, como nós, ainda estão se despertando, né, para as leis divinas, para os ensinamentos do Mestre, para a vida espiritual. E o importante também, Jesus, quando diz deixar vir a mim os pequeninos, ele também
quer abordar um tema que é muito importante, que é a questão da educação, né? Porque quando a gente fala das crianças, a gente está falando muito dessa questão de orientar, de ensinar e de educar. E o educar não é somente no lado intelectual, mas é a educação num sentido mais amplo, né? E o Emmanuel, ele tem uma passagem no livro Coletâneas do Além, que ele fala para a gente que criança é o futuro, né? Ele diz que, na verdade, com exceção daqueles espíritos superiores, todos nós, homens de hoje, nós seremos as crianças de amanhã, porque como nós ainda estamos em estado de evolução, provavelmente ainda teremos algumas encarnações e a gente sempre vai começar a nossa vida como criança. Então hoje, nós adultos de hoje, provavelmente seremos as crianças do amanhã. E também o Emmanuel diz que para se mudar o mundo, para se mudar a sociedade, a humanidade, essa mudança ela começa com as crianças. Ela começa na infância. É a partir daí, como essas crianças elas vão aprender, é como elas vão se comportar quando forem adultas. Então, se nós quisermos hoje um mundo melhor, se nós quisermos hoje uma humanidade melhor, se nós quisermos hoje um plano melhor, então a gente tem que olhar justamente para esses seres, para as crianças. Elas é que vão fazer toda essa transformação do futuro, do amanhã. E nós, como pais, a gente acaba tendo uma importância e uma responsabilidade muito grande. E o Emmanuel, ele fala um ponto que eu quero ler aqui para vocês, que é muito interessante. Quando ele fala aqui, ele faz uma observação, quando ele fala, deixar vir a mim os pequeninos. Não estamos observando aqui tão somente o símbolo da ternura. O mestre não demonstrava atitude meramente acidental. Junto à passagem humana, aureolada de sorriso infantis, aludia, sim, a tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço. Sabia ele, Jesus, que durante séculos a grande questão das criaturas estaria moldada em necessidade educativa. E com muita propriedade o Cristo exclama, deixar vir a mim, e não simplesmente, vinde a mim. Sua exortação divina atinge a todos os que receberam a mordomia da responsabilidade espiritual nos quadros evolucionários da Terra, para que não impeçam à mente humana o acesso real às suas fontes de verdades sublimes. Então, a gente vai falar muito disso hoje, da responsabilidade e de educação, a responsabilidade de pais enquanto educadores para formar essas crianças adultos melhores, né? E aí uma primeira coisa que a gente tem que pensar, e é que assim, quando a gente falar de educadores, a gente falar de pais, a gente não está falando somente dos pais biológicos, mas a gente está falando dos pais espirituais também. Não é só a relação consanguínea, né? Aqui muitos de nós eles acabamos sendo adotados como filhos, né? Não necessariamente de pais e mães biológicos ou sanguíneos. E a gente vai encontrando durante a nossa vida e a nossa encarnação também, dessa nossa encarnação, muitas pessoas que vão nos ajudar também nesse papel de segundos pais ou de pessoas que a gente vai respeitar e a gente vai até olhar, seguir o exemplo, a inspiração deles também. Tá? Então a gente está falando num contexto mais abrangente aqui, né? E nesse sentido, Jesus também... na fala dele, ele diz, né, e aí a gente consegue perceber, enquanto as crianças queriam se aproximar, a gente via que tinha alguns adultos que queriam impedir a passagem. E o primeiro ponto é, como será o nosso relacionamento com as crianças que nos cercam, os nossos filhos e as crianças que nos cercam, né? Será que a nossa postura, a nossa atitude com eles é uma atitude de estimulá-los ou de impedir? É impeditivo ou estimulador? A gente estimula
os nossos filhos, as crianças, ou a gente tolhe eles demais, ou a gente impede com que eles possam crescer, que eles possam descobrir, que eles possam evoluir. Muito importante. Essa é a primeira reflexão. Porque nós, como pais e como educadores, deveríamos ser estimuladores. Mas às vezes o nosso amor é tão grande que a gente acaba deixando de estimular e a gente quer proteger demais. E essa proteção excessiva, ela acaba impedindo com que a gente possa efetivamente ajudar essas crianças, os nossos filhos, na sua progressão, na sua evolução. Tá? Então, uma outra coisa também importante de dizer que assim, né, falando da importância que a gente tem da questão da criança, da infância e da evolução, no Livro dos Espíritos, na pergunta 167, Kardec pergunta qual é a finalidade, aos espíritos, qual é a finalidade da encarnação. E os espíritos respondem que a finalidade é expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Então isso é muito importante, né? Ter várias encarnações, várias vidas, elas nos permitem a evolução, e quanto mais a gente evolui, lógico, a gente também vai melhorando o meio onde a gente está inserido. Então é através da reencarnação que a gente se aprimora, que a gente se melhora, e a gente também melhora o mundo no qual a gente está inserido. A importância que a gente tem, a finalidade, né, desse ato tão bonito que é a reencarnação, a vida, né? E aí, quando a gente fala que Jesus também está querendo dizer para a gente, na questão da infância, nessa questão também, quando a gente olha para as crianças, né, a criança, o primeiro ponto, quando a gente olha para a criança é vida, né? Criança é uma nova vida, é um novo ser que está vindo ao mundo, né? E quando a gente olha para a criança, a gente vê na criança muita ternura, muita docilidade, a gente vê na criança o amor puro, a pureza no coração. A gente vê nas crianças a sinceridade. Quando a gente está falando dessas crianças, a gente também está falando da simplicidade, da humildade que essas crianças têm em ver o mundo, em tratar as pessoas. Não é? A criança, ainda jovem, ela expressa aquilo que ela realmente sente, é o sentimento. Né? Ela ainda não tem aquele filtro que nós, conforme vamos crescendo, passamos a ter. A criança não vai ter a vergonha de dizer aquilo que ela está sentindo. Então tudo que vem dessa pureza de coração, o que tem a ver com o capítulo, né, que a gente está falando aqui das bem-aventuranças do capítulo 8. Então, a representatividade, o símbolo da criança está muito ligado nisso. E Jesus também quer trazer esse ponto para a gente quando ele fala dessa questão de deixar vir a mim os pequeninos. Né? Mas a gente precisa entender também que a criança, né, o corpo físico de uma criança, né, o espírito que está junto nessa encarnação, nessa evolução dele, ele não é a criança em si, né? Ele está no corpo físico de criança, mas é um espírito que traz consigo já muitas memórias, muitas vivências, muitas experiências, e traz com ele também muitos instintos. Né? E aí a grande beleza desse, né, da reencarnação, do projeto de Deus para com a gente, nesse ato de amor sublime, que seria muito injusto para a gente, enquanto criança, se a gente conseguisse, né, acessar todas essas memórias, todas essas lembranças, se a gente pudesse acessar todos os sentimentos de culpa, se a gente pudesse acessar todos esses nossos instintos. Né? Imagina, a gente quando criança, num desenvolvimento ainda, ter tudo isso tudo poderia abalar demais, né, a nossa vida. Com certeza iria nos perturbar demais. Então Deus, ele traz um instrumento divino, que durante um tempo, né, todas essas nossas memórias,
todas essas nossas vivências e experiências, elas são adormecidas, elas ficam latentes dentro da gente, mas por um tempo ficam adormecidas, para que a gente possa vivenciar as experiências dessa nova encarnação. É um ato sublime, né? E o importante é que enquanto Deus está fazendo isso para a gente, nesse período de adaptação, né, porque é como a gente está se adaptando a essa nova existência, a esse novo corpo físico, né, que a gente começa uma nova jornada. E aí, durante esse período que a gente vai se adaptando, a gente tem esse dom de pelo menos a gente não ter os nossos instintos e parte das nossas memórias podendo ser acessadas. E aí a gente consegue dizer que assim, uma criança é como se ela fosse uma tela em branco, né? A criança não vai julgar, a criança não vai fazer nenhum tipo de preconceito com ninguém. E o importante é que nessa tela em branco que começa, vai ser ali captada tudo que essa criança ela aprender, ela vivenciar e ela experimentar no seu núcleo familiar. Família é muito importante porque é o primeiro núcleo, é o núcleo que a gente chama mais duro, né? Porque é ali que a criança vai começar a ter contato, é ali que a criança vai começar a ter percepção do mundo, das coisas. Então é muito importante, nós como educadores, pais e educadores, e aí os educadores não são só os pais, mas também os pais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande no que é que a gente está colaborando para que essa criança ela coloque nessa tela em branco. Porque durante um tempo, essa tela em branco também vai sendo preenchida com tudo isso que ela vai viver, com todo esse relacionamento familiar. E depois de um tempo, aí sim, nós começamos a ter parte dos instintos latentes, começam a aflorar. E eles vão se misturando a todo esse aprendizado, a toda essa experiência, a toda essa vivência que essa criança teve, né, no início da sua vida, né, na jornada inicial da sua vida, né? Então é muito importante o nosso papel e como é que a gente apresenta para essas crianças, para esses seres, o mundo, as coisas, os ensinamentos, não só intelectuais, mas os ensinamentos morais, os ensinamentos das leis divinas. Então é muito importante, né? E Deus também, né, confere a nós, pais, um ato de gerar uma vida, de criar uma vida, né? Ele compartilha com a gente esse ato de gerar e de criar uma vida, né, que é a coisa mais divina que realmente pode acontecer. E nós pais, e principalmente as mães, tem esse dom, né? É agraciado por Deus com essa oportunidade de gerar e de criar uma vida. Olha a importância disso, né? Que nós como pai temos. Nós somos responsáveis também nesse plano de Deus com toda a eternidade, com todos os planos e mundos, de também poder contribuir com a obra dele. Nós pais temos esse dom de contribuir, e principalmente as mães, né, que elas realmente vão gerar essa vida e vão dar a vida em si mesmo para esses nossos filhos. E a importância que tem, porque a humanidade, o mundo só vai se renovar através das crianças. Então, quanto é importante, né, nós, como pais, também darmos a oportunidade para aqueles que ainda estão na espiritualidade, mas que também querem vir para o mundo, esse nosso mundo físico, né, o nosso plano físico, para poder contribuir a melhorar a humanidade, a se melhorar. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Sem contar, né, que o vínculo entre
pais e filhos, ele é eterno, né? Essa geração da vida, essa criação da vida, ela vai nos unir para toda a eternidade. Então também a gente tem que ter muito cuidado com isso, na forma como nós educamos, porque além de dar a vida, vem junto com esse ato de amor, com esse dom, também vem com a gente a responsabilidade de cuidar muito bem, né? de mais uma obra de Deus, da criação de Deus, que é a vida de um novo ser. Então nós também temos que pensar muito nisso, na nossa responsabilidade como pais e como educadores também dos nossos filhos, mas de todos aqueles que convivem conosco, né? E aí, quando a gente fala disso, pai, ele acaba sendo, os pais acabam sendo para as crianças a inspiração, o modelo, o exemplo. É através de nós, pais, de nós educadores, é que as crianças vão se descobrir. Vão descobrir as leis divinas, vão descobrir os valores, elas vão perceber todo o mundo da forma como nós mostrarmos para eles. Nessa tela em branco é só aprendizado. Então precisamos entender que tipo de ensinamento nós estamos passando para eles, que tipo de valores nós estamos ensinando e mostrando para eles. E o mais importante não é só falar, porque os nossos filhos, eles têm uma inteligência muito grande, as crianças têm uma inteligência, uma percepção muito grande. Nós podemos falar alguma coisa, mas através das nossas ações, elas podem não ser tão congruentes quanto aquilo que a gente está dizendo. E as crianças percebem isso. E as crianças, como são o aprendizado, ele é lúdico, ela não vai aprender só por aquilo que eu digo, ela vai aprender muito mais por aquilo que eu faço. Aquilo que ela me vê fazendo, aquilo que ela nos vê fazendo. Então, para nós é um alerta. Quais são as atitudes e as ações que a gente também tem tomado no dia a dia, porque os nossos filhos vão realmente seguir esse caminho, né? E o importante é que todo esse aprendizado, toda essa vivência, toda essa carga emocional, porque é a partir de nós que os nossos filhos vão começar a ter contato com as emoções. E aí eles vão entender se as emoções que eles estão sentindo são boas ou não, e isso vão virar os sentimentos. O sentimento é a racionalização da emoção que ele está sentindo. Então, para mim, de repente, um calafrio pode ter uma conotação boa, mas para alguém de vocês um calafrio pode ser, eu acho que eu vou morrer, me dá um medo, um desespero. Então é muito diferente. Mas tudo isso que eles vão vivenciar vão moldar como eles serão no futuro. Eles vão levar para a vida toda. Então a forma como eles tiverem essa experiência conosco é como eles efetivamente vão encarar o mundo. E é efetivamente como eles vão se comportar no mundo. Então é uma responsabilidade muito grande, porque dependendo, e às vezes a gente como pais também somos seres em evolução. Apesar de termos a responsabilidade de educar, nós também estamos aprendendo. Então é um conflito, porque ao mesmo tempo que eu preciso aprender, que eu preciso me melhorar, eu também preciso passar tudo isso de bom para as crianças, para os meus filhos. É muito bom, é muito gostoso, mas tem uma responsabilidade muito grande. E nós, como seres imperfeitos, às vezes não temos a maior paciência do mundo, às vezes não estamos no melhor momento do mundo. E às vezes, de forma inconsciente, falamos ou fazemos coisas das quais não gostaríamos de fazer, mas através de um desequilíbrio ou de um descontrole emocional, num momento, a gente acaba tendo aquela reação. Faz parte do aprendizado também nosso, como pais. E isso também faz parte de educar, de saber que nós não temos todas as respostas. Como pais, nós podemos guiar os nossos filhos, nós podemos mostrar aos nossos filhos aquilo de bom,
Nós podemos colocar os nossos filhos no caminho da lei, das leis divinas, no caminho dos valores corretos, do amor, da fraternidade, da caridade. É mostrar. E, se possível, caminhar com eles esse caminho, fazer essa jornada juntos, porque aí aprendemos todos juntos. E estamos aí, então, realmente criando, né, um futuro melhor. Nós estamos preparando a humanidade para um salto melhor, para um salto maior. Então, falando um pouco mais sobre isso, eu só falando um pouco da vida também futura, é entender que a partir do momento que as crianças começam a acessar mais os seus instintos e começa a ter um pouco da lembrança de outras vidas, dos instintos, e isso vai se moldando a todo esse aprendizado que ele teve enquanto família, né, vai dizer como eles, os nossos filhos ou as pessoas, elas vão encarar as dificuldades, as provas e as lições da vida. Nós, enquanto seres no mundo espiritual, a gente quer melhorar muito, mas a gente sabe que ainda tem muito vício, que a gente tem ainda muitos instintos e muitas memórias e lembranças que podem atrapalhar. E aí, se a gente vem para essa nova existência, para essa nova vida, né, e a gente não encontra aqui um amparo, se a gente não encontra aqui um ambiente onde a gente se sente acolhido, aonde a gente se sente reconhecido, aonde a gente não se sente pertencente a essa família, a esse ambiente, a esse núcleo, quando eu começar a ter esses instintos mais acessados, eu posso jogar todo um planejamento de uma vida fora. Porque aí eu posso estar cometendo os mesmos erros dos quais eu vim aqui para não cometer. Eu posso ter as mesmas atitudes das quais eu gostaria não ter mais. Que eu gostaria que essa vida me ajudasse a não ter mais. Então é muito importante. E por isso que Jesus enfatiza tanto a questão das crianças. O quanto é importante. O quanto as crianças têm um papel fundamental na construção de um mundo melhor, de uma vida melhor, de uma sociedade melhor. E nós estamos aqui para orientá-los. E orientá-los também quando eles se depararem com os prazeres da vida, com as dificuldades, com todos os vícios, e ter a certeza de que nós fizemos o melhor trabalho, que nós mostramos a eles tudo de bom que nós poderíamos. A escolha ainda será dos nossos filhos, por mais que nos doa, por mais que nós digamos, nossa, mas não foi isso que eu ensinei, mas não foi isso que eu fiz, mas não foi isso que ele vivenciou com a gente. Porque a escolha no momento da prova vai ser do próprio indivíduo. Nós, como pais, temos que garantir que quando chegar o momento, ele não fraqueje. Que quando chegar o momento, ele se sinta forte, ele se sinta preparado para poder passar por essa prova, por essa dificuldade. Que quando ele for apresentado aos vícios e aos prazeres fáceis da vida, que ele saiba discernir e que ele tenha dentro dele, no coração dele, a certeza daquilo que é certo. Que ele não possa ser levado pelas paixões vãs, que ele não possa ser levado por esses prazeres fáceis da vida. Que ele saiba qual é o caminho certo e que ele tome as escolhas corretas. Esse é o nosso papel como pais e como educadores. Preparar os nossos filhos para a vida. Preparar os nossos filhos para todas as dificuldades que eles vão ter. E as dificuldades vão ser muito mais espirituais, muito mais morais
do que materiais. E aí, quando fazemos isso, estamos dando um grande passo para evitar que eles sejam cooptados por tudo aquilo que a gente gostaria que eles não fossem, né? E também, importante dizer que enquanto pais educadores, se fizermos o melhor e ainda assim os nossos filhos tomarem algumas decisões, fizerem algumas escolhas erradas, nós, como educadores, deveremos estar sempre ao lado deles para apoiar, não para julgar, mas para apoiar, para dar segurança, para dar conforto. É isso que nós teremos que fazer no momento que os nossos filhos caírem. Porque no momento da fragilidade, se ainda tivermos a atitude, a ação, a postura de ainda ser mais duro com eles, estamos fazendo um mal ainda maior. Porque além de todo o erro, ainda vem o sentimento da decepção, do fracasso. Então nós, enquanto pais, nesse amor incondicional que temos, porque para nós, os nossos filhos, eles é como se fossem anjos. O vínculo, o amor incondicional que é criado entre pais e filhos, ele é único. É uma expressão sincera e muito intensa do que realmente é o amor incondicional, do que realmente é viver 100% do tempo no amor que Jesus quer nos ensinar a viver. Então, para nós, pais, sempre vamos olhar para os nossos filhos como pequeninos anjos, como crianças frágeis e indefesas, por mais que eles não sejam. E esse nosso vínculo também tem que existir, esse amor incondicional, ele também tem que existir nos momentos difíceis. Porque só demonstrar o amor incondicional nos momentos felizes é fácil. O nosso grande papel, e é onde os nossos filhos eles esperam que realmente nós demonstremos esse nosso amor incondicional, é quando realmente eles errarem. Não é fácil? Não é fácil. Mas nós, como pais, temos que ter essa capacidade de também confortá-los dos momentos mais difíceis das vidas deles. E a questão de educação, ela é tão difícil e tão complexa que eu quero trazer um texto. Eu sempre falo, eu trago alguma metáfora quando eu venho falar das minhas palestras, ou sempre contar uma história. E eu peguei um trecho da Revista Espírita de fevereiro de 1864 e eu confesso para vocês que eu vou ler e parece que foi escrito ontem ou semana passada. É um trecho de uma história real que eles relatavam lá e a ideia era trazer reflexão, aprendizado para as pessoas que participavam das reuniões, tá? Então diz assim: para os pais, as crianças são símbolos de anjos e de pureza e despertam um amor puro e incondicional para com seus filhos, fazendo com que queiram ser melhores, que se esforcem para ensinar e proporcionar aos filhos, e em especial às crianças, um cuidado especial e a melhor versão de si mesmos. Tá? E o trecho que fala aqui, a gente fala de primeiras lições morais da infância. Tá? Aí diz assim: de todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é a mais difícil de desarraigar. Com efeito, ela é o tanto mais quanto mais é alimentada pelos próprios hábitos da educação. Parece que se toma a tarefa de excitar desde o berço certas paixões que mais tarde tornam-se uma segunda natureza e admiram-se dos vícios da sociedade quando as crianças o sugam como leite. E aí vem a história que eles contam. Numa família de nosso conhecimento, há uma menina de 4 ou 5 anos, de uma inteligência rara, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas. Isto é um pouco caprichosa, chorona,
teimosa e nem sempre agradece quando lhe dão qualquer coisa. O que os pais cuidam bem de corrigir, porque fora esses defeitos, segundo eles, os pais, ela tem um coração de ouro, uma expressão consagrada. Vejamos como eles se conduzem para tirar essas pequenas manchas e conservar o ouro em sua pureza. Um dia trouxeram um doce à criança e, como de costume, lhe disseram: tu o comerás se fores boazinha. Primeira lição, gulodice. Quantas vezes à mesa não dizem a uma criança que não comerá tal petisco se chorar? Faze isso ou faze aquilo, dizem, e terás creme ou qualquer outra coisa que lhe apeteça. E a criança se constrange. Não pela razão, mas em vista de satisfazer a um desejo sensual que elas têm. Ou seja, quando a gente diz exatamente que só vai comer se for boazinha, a gente está dizendo, está estimulando a gulodice, e a criança vai querer ser boazinha pela recompensa, mas não pelo gesto, não pela pureza, não pelo ato. Ela não entendeu que ela precisa ser boa a todos os instantes. Ela está entendendo que ela precisa ser boa para poder ganhar o doce, o algo que ela queira naquele momento. É ainda muito pior quando lhe dizem, o que não é menos frequente, que darão o seu pedaço a uma outra criança. Aqui já não é só a gulodice que está em jogo, é a inveja. A criança fará o que lhe dizem, não só para ter, mas para que a outra não tenha. Querem dar-lhe uma lição de generosidade? Então lhe dizem, dá essa fruta ou esse brinquedo a tal pessoa. E se ela recusa, não deixam de acrescentar, para nela estimular um bom sentimento. Eu te darei um outro. De modo que a criança não se decide a ser generosa, senão quando está certa de nada a perder. E aí, diz aqui na revista que os pais ameaçavam, mas muitas vezes, como nós pais, a gente ameaça, mas nem sempre cumpre as ameaças que dizemos aos filhos, né? Ou como educadores, a gente nem sempre cumpre aquilo que a gente diz que vai fazer. Mas aqui diz, como ela não se deu conta da ameaça, sabendo por experiência que raramente a cumpriam, desta vez os pais foram mais firmes, pois compreenderam que era necessário dominar esse pequeno caráter e não esperar que com a idade ela adquirisse um mau hábito. Diziam que é preciso formar cedo as crianças, máxima muito sábia, e, para pôr em prática, eis o que fizeram. Eu prometo, disse a mãe, que se não obedeceres, amanhã cedo darei o teu bolo à primeira menina pobre que passar. Dito e feito, fizeram isso. Desta vez, queriam manter a promessa e dar-lhe uma boa lição. Assim, no dia seguinte de manhã, tendo visto uma pequena mendiga na rua, fizeram-no entrar e obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesma lhe dar o seu bolo. Então elogiaram a sua docilidade. Moral da história, a filha disse, se eu soubesse disto, teria me apressado em comer o bolo ontem. E todos aplaudiram essa resposta espirituosa. Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas de puro egoísmo, do qual não deixará de aproveitar-se uma outra vez, pois agora sabe quanto custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos dará mais tarde esta semente, quando, com mais idade, a criança fizer a aplicação dessa moral em coisas mais sérias do que um bolo. Sabe-se todos os pensamentos que este único fato pode ter feito germinar nessa cabecinha? Importante. Às vezes não precisamos repetir os mesmos erros. Às vezes o erro ele é tão intenso, o erro ele é tão marcante, tão forte, que ele efetivamente cria um novo hábito na cabeça das crianças. E a partir daquele momento, a criança passa a ter um comportamento que ela não tinha. Porque precisou apenas uma vez. Precisou apenas ela sentir que a emoção fosse tão forte, mas tão forte,
que gerasse nela essa memória. E a partir daí ela começa a criar um outro hábito, um mau hábito, na verdade. Depois disso, como querem que uma criança não seja egoísta, quando em vez de nela despertar o prazer de dar e de lhe representar a felicidade de quem recebe, impõe-lhe um sacrifício como punição? Não é inspirar aversão ao ato de dar àqueles que necessitam? Os pais, portanto, são abandonados sem guia à sua iniciativa. É por isso que por muitas vezes seguem caminhos errados. Assim, recolhem nos erros dos filhos já crescidos o fruto amargo da sua inexperiência ou de uma ternura mal compreendida. E a sociedade inteira lhes recebe o contragolpe. Considerando-se que o egoísmo e o orgulho são reconhecidamente a fonte da maioria das misérias humanas, que, enquanto eles reinarem na terra, não se pode esperar nem paz, nem caridade, nem fraternidade, então é preciso atacá-los no estado de embrião, sem esperar que fiquem vivazes. Quis trazer esse trecho porque eu acho que ele tem muito a ver na forma ainda, como nós, educadores, ainda cometemos alguns erros. E algumas vezes nós nem percebemos esses erros. Porque alguns erros nós também aprendemos com os nossos pais. E alguns desses nossos comportamentos nós repetimos, porque também acreditamos que eles estão certos. Porque nós, enquanto crianças, vivenciamos isso. E isso também nos marcou. E assim fomos ensinados. E essa forma como eu aprendi, provavelmente é a forma como eu vou ensinar os meus filhos. Ou eu vou educar. Então, quando Jesus quis dizer de trazei a mim os pequeninos, ele quis dizer dessa nossa grande responsabilidade como educadores, dessa grande responsabilidade que nós temos de cuidar das crianças e do futuro. Mas também, quando ele diz que somente aqueles que se assemelham às crianças que vão poder entrar no reino de Deus, o que ele quer dizer para a gente não é que são somente as crianças ou as pessoas que estão no corpo de criança, mas os comportamentos dessas crianças ainda com a tela em branco. Então o que ele quer dizer que vão entrar no reino de Deus, vão poder vivenciar no reino de Deus, aqueles que assim como as crianças se assemelham no amor incondicional, no amor verdadeiro, na caridade, na fraternidade, na humildade. Que isso as crianças têm de sobra. É por isso que Jesus disse que aqueles que se assemelham às crianças é que realmente vão poder viver e entrar no reino de Deus. Esse é sim o que nós devemos ter. Nós, enquanto adultos, não podemos perder essa nossa caridade, a nossa fraternidade, a nossa humildade, de não julgar o próximo, de não ter preconceito, de entender e de viver as leis divinas e se assemelhar e se aproximar a cada vez mais de Jesus, nosso grande mestre, e a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. É assim que Jesus nos ensina hoje, de como podemos, olhando para as crianças, nos ver, nos assemelhar a Jesus, a Deus, e caminhar nessa nossa jornada, nessa nossa missão de evolução, de progresso, que ele é não somente intelectual, que realmente sim é importante, mas moral e espiritual. Muito obrigado a todos que ficaram aqui com a gente nessa noite. Eu vou fechar com uma oração do Chico, psicografado pelo Chico, mas da Meimei, que é uma oração das crianças, que eu acho que fecha, né, esse nosso encontro de hoje de uma maneira muito bonita. A todos vocês, permaneçam, porque o Ricardo vem logo na sequência para poder
continuar falando, dando os recados da casa e falando um pouco mais do que a gente conversou hoje. Então, nesse momento, vou pedir a todos que fechem os olhos, acalmem o coração, acalmem a mente, elevem os seus pensamentos e que nós possamos refletir. Dizem que sou o futuro. Não me desampare no presente. Dizem que sou a paz. Não me preparem para a guerra. Dizem que sou a promessa de Deus e do bem. Não me entreguem ao mal. Dizem que sou a luz dos seus olhos. Não me deixem mergulhar na escuridão. De vocês não espero o pão apenas. Deem-me luz do entendimento. Não quero de vocês o carinho somente. Suplico que me eduquem. A vocês não lhes peço apenas brinquedos. Peço-lhes boas palavras e bons exemplos. Não vejam em mim um enfeite na casa de vocês. Sou alguém, pessoa humana, à imagem de Deus. Ensinem-me a oração, o trabalho, a humildade, para que eu venha a ser bom, puro, forte e justo. Corrijam-me agora, ainda que eu sofra, enquanto é tempo. Amanhã poderá ser tarde. Ajudem-me hoje, eu lhes suplico, para que amanhã eu não os faça chorar. Muito obrigado a todos. Um excelente final de semana, um excelente resto de noite e fiquem com o Ricardo. Muito obrigado a todos vocês. Tchau.